Perdão. Então, eu queria te perguntar essa questão da família. Porque o que acontece? Não sou nenhuma magnata das cervejas do mundo, mas a minha família teve lá seus negocinhos enquanto eu crescia. E eu me identifico muito com essa história que você fala, de tipo, você tá lá criança, você crescer naquele ambiente. Eu vi até uma entrevista sua em que você fala que seus pais não davam moleza, não tinha isso. E a minha família, eu cresci ouvindo, se você quer mandar fazer, você tem que saber fazer. É isso. E aí, como que era isso pra você, assim, pra empreender em família? Porque... É foda. Eu vejo você falando muito bem do seu irmão e eu me pergunto como, sabe? Como que você é fã da sua família, assim, tendo empreendido com ele? Eu vou falar assim, eu não sou fã, não, eu sou apaixonado com meu irmão. Meu irmão é meu melhor amigo, assim, de uma vida, meu protetor. Mas meu irmão é um ogro. É um cara que ele, assim, a primeira pessoa a brigar vai ser sempre eu, né? Acho que irmão ainda tem essa liberdade. Meu pai... Minha mãe e eu e o meu irmão, a gente se completava de uma forma muito verdadeira e absoluta. E mesmo com essas discussões em famílias, que chegava a um ponto... Minha mãe chegava a um ponto, Gil, que minha mãe tinha que controlar quantos dias um tirou de férias pro outro não ficar brigando no dia a dia. Sua mãe era tesoureira, o RH. Minha mãe era tesoureira, RH, apaziguadora. Mas ao mesmo tempo a gente entendia que cada um tinha vaidades diferentes muito complementares. O meu irmão sempre gostou de ser o cara que ele era o dono, o CEO, o que dá a última palavra. E eu sempre gostei de ser o cara do holofote, de conversar com jornalistas, com vocês, de estar aqui falando, no palco. Se um colocasse o pé na área do outro, ia dar merda. E talvez esse respeito mútuo que a gente tinha fez com que nós conseguíssemos atingir objetivos grandiosos. Então, para uma sociedade, igual você está falando, em família, saiba entender a vaidade um do outro. A vaidade é mais importante do que qualquer talento, do que qualquer força. Por quê? Na hora do problema, a vaidade grita. Vaidade é algo que ela berra. A vaidade, ela não sabe dividir espaço. Então, uma vez que a gente entendeu quais eram as vaidades uns dos outros, a gente não entrava na caixinha da vaidade do outro. Então, se existisse alguma coisa ali, eu podia discordar muito, mas meu irmão mandou, eu não ia lá desfazer a ordem, eu ia lá conversar com meu irmão, eu ia brigar com meu irmão, mas eu ia orientar, fazer alguma coisa, fazer um pedido de fumaça que fosse para ele ir lá e desdar a ordem. Se eu desfizesse a ordem dele, ia criar alguma coisa estratosférica. Assim como se ele fosse na mídia e falasse em nome da empresa, eu ia ficar louco. Entendeu? Imagino. Mas sociedade é uma coisa tão complicada, né? Porque esbarra muito naquela coisa de confiança. E aí, quando se fala em confiança dentro de casa, eu acho que é mais complicado ainda, né, não, Zé? Eu falo, pensa, tipo assim, em 2015, quando chegou um convite de uma proposta da Ambev. Eu imagino que entre vocês foi um ano de briga. Ou não? Ou foi uma coisa fácil, rápida de se resolver? Meu pai, em nenhuma hora, ele quis assinar o contrato. Jura? Ah lá. Meu pai nunca quis. E aí, é por isso que eu ele falo... Ele passou mal, ele falou que não ia fazer negócio. Por um único motivo, se vocês perguntarem pra ele. Por quê? Ele não queria ficar longe dos filhos. Porque unia vocês na empresa, né? Muito. E hoje, aconteceu exatamente o que ele esperava. Não que a gente desuniu, mas meu irmão mora hoje na Califórnia, a gente tem uma operação muito grande. Pai, cadê você? Procura-se no BH. Seu pai, do Zé, ele está perdido por aí. E nunca mais a gente conseguiu passar, desde então, desde 2015, a gente nunca conseguiu mais passar uma temporada em família juntos. Meus pais agora, por exemplo, estão nos Estados Unidos, minha sobrinha nasceu, a Olivia nasceu agora no fim de maio. Eu não consegui vê-la ainda, por questões de compromisso diversos e etc. Meus pais foram agora, a gente vai descombinar as datas, porque tem muita coisa acontecendo aqui que eu também não posso sair, e que quando ele voltar, ele vai ter que ajudar a administrar aqui, e meu irmão tá lá. Então, assim, era um presságio que ele já tinha e é um presságio realizado. E sim, de fato, é muito difícil ser sócio. Ainda mais em família. Nossa. Porque é muito difícil você ser sócio de quem te ama e de quem você ama. Você acabou de dar um exemplo claro aí, porque toca num lado que é emocional. E aí não é emocional de um sócio qualquer, é do seu pai. É isso. E como que você faz pra não passar o limite, assim? Porque, por exemplo, essa época da Ambev... Já passou, gente. Você passa. Não existe... É uma grande ilusão. Olha, tem algumas coisas que eu gosto de tirar
de ilusão da vida das pessoas que eu ouço às vezes. Não que eu seja senhor da razão, eu falo no maior padrão de humildade possível, mas que eu convivendo, eu vejo que são coisas impossíveis. Uma das grandes mentiras é falar assim, você não pode misturar o seu pessoal com a empresa. É impossível. Impossível. Pois é, como é que você senta no almoço de domingo e não vamos falar da empresa? É vai falar do quê? Essa é uma das grandes discussões hoje com a minha esposa, que a gente tem negócios que nós somos sócios. Mas eu falo com a Júlia, eu falo assim, olha, eu posso ser seu sócio, mas eu não vou discutir nada de empresa. É impossível. Impossível. Porque eu vi meus pais a vida inteira discutindo demais. Gente, faltava dinheiro na empresa. Imagina o que virava a casa. A casa cancelava virava de cabeça pra baixo. Claro. Cancelava o Dia das Mães. Virava guerra. Então, assim, vivemos um conto de fadas. É mentira. Todo mundo que falar isso tá mentindo. Pode se dar bem, igual minha família, a gente sempre se deu bem, ama pra caramba, protege demais, mas é conflitante. Claro que E chegava ali, tinha dia que não queria ver um outro dentro de casa, mas dentro da empresa no dia seguinte você tinha que ver, tinha que cumprimentar, tinha que fazer valer a sociedade. Haja terapia, hein, pra aguentar isso. Pois é, não, porque todo mundo que deve estar ouvindo a gente assistindo vai imaginar assim, nossa, os caras já são ricos. E aí em 2015 ficaram podres de... Imagina, vendeu por bilhões a Vals. O povo deve achar que vocês são maravilhosos, a família de margarina. Bilhões é muito. Eu coloquei pra cima, a gente tem que valorizar, é marketing reverso. Tá. Bilhões. Mas é difícil. Eu imagino que então foi uma... E eu te falo, com dinheiro é mais difícil ainda. Parece idiota falar isso. Gente, o dinheiro, ele é um dos maiores motivos de briga de qualquer pessoa. Aí a pessoa fala assim, mas na falta é pior. Mas na falta todo mundo se une mais. Quando você tem o dinheiro, é mais fácil de desunir. Porque você vira cada um pro seu lado e se vira. Você foge, Quando você tem, assim... Cada um vai pro seu lado. Você morou com seus pais até que idade? 26. Tinha muito arranca-rabo dentro de casa? Conta um aí pra Ele tá gente. contando que sim. Conta um dia que caso. seu pai te correu atrás de você dentro de casa, no corredor, te tirou do chuveiro. Não, o meu pai, ele sempre foi muito sereno. Meu pai é muito bravo, muito punho firme, mas ele sempre foi sereno nas discussões. A minha mãe tinha um furacão. Minha mãe sempre foi um furacão. E minha mãe tem até hoje uma frase, né? Que ela sempre falou assim, quem tá bom pra farra, tá bom pro trabalho. Então eu me lembro ainda, muito jovem, nos meus 18 anos, eu saí pra farra. Se eu chegasse em casa 5 horas da manhã, 6 horas ela tava me acordando. Mas não é acordando igual vocês acham, não. É jogando um balde d'água mesmo e falando, vai trabalhar, vagabundo. Você tá bom pra farra? Você tá melhor ainda pro trabalho. Sempre foi inaceitável lá em casa isso. Então eu olho isso hoje e falo assim, caramba, como é que eu sobrevivi a isso, né? Porque minha mãe é muito brava. E ela é até hoje. Se eu falar um palavrão, que ela tiver na mão, ela não fala isso. Tipo Dona Hermínia. Dona Hermínia é sua mãezinha? Não, a mãe do Paulo Gustavo, é porque os casos são parecidos. Essa mãe forte, essa mãe brava, essa mãe que é brava demais. anda logo, vai trabalhar, deixa de ser folgado. Saber. Para de chorar, não resmunga. A gente resmungava de alguma coisa, falava assim, essa comida, qualquer coisa. Ela falava assim, você não sabe como é que é pra vida de fulano, que não tem nem o que comer, você tá reclamando isso. A mãe, mas eu tenho que ir de ônibus. Pois é, imagina lá na roça que a gente tinha que ir a pé. Então, ela nunca passou a mão. Ô Zé, vamos voltar na Vals? Vamos. Eu acho que é um case de muito sucesso, né?